Caminho do Zeppelin. Caminho do Zeppelin. Aqui termina o Caminho do Zeppelin. Na verdade ele continua, só que não tem passagem mais. Desse lado nós temos a base aérea de Santa Cruz. Eu estou aqui na casa do seu Afonso, que mora aqui no finalzinho do Caminho do Zeppelin. O Caminho do Zeppelin vai seguindo até a Rua do Império, ali na frente. Eu vou fazer uma filmagem aqui. Seu Afonso deixou eu pegar um pedacinho aqui. Vou só entrar um pouquinho, seu Afonso, aqui, para vocês verem como é. A minha intenção, pessoal, era seguir o Caminho do Zeppelin para ver até onde ia. Mas o Afonso me explicou que aqui não tem mais passagem. Realmente vocês observem, ó. Esse lado aqui ainda tem um muro da base. Aqui não tem como passar para lá. Tem uma cerca ali, ó. Vejam vocês. Esse aqui é o final do Caminho do Zeppelin. Toda essa área que eu estou mostrando agora, ela já pertence à base aérea de Santa Cruz. Então, por que Rua Caminho do Zeppelin? Porque o Zeppelin, quando ele vinha para aterrissar aqui na base aérea de Santa Cruz, que não era base ainda, ele vinha nessa direção, ia até Sepitiba. E, segundo depoimentos de muitas pessoas, a criançada, a garotada, a juventude, até mesmo pessoas idosas, vinham correndo atrás, porque o dirigível, tanto o Zeppelin como o Hindenburg, eram verdadeiros transatlânticos voadores. Aqui é o canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Hoje, nesta terça-feira, dia 25 de março de 2025, eu estou aqui no finalzinho do Caminho do Zeppelin. Então, como eu falei para vocês, aqui, olha, esse lado todo é o muro lá da base. Ali está sentadinho ali o seu Afonso, que diz que mora aqui há 35 anos. Eu até acho que eu conheço o seu Afonso. E eu vou seguindo para mostrar para vocês aqui por onde que vai o Caminho do Zeppelin. Então ele está fechado ali, tem uma cerca. E aqui então a casa do seu Afonso, que mora já há 35 anos, né, Afonso? Aqui, 35 anos no Zeppelin. O senhor não chegou a conhecer o Zeppelin não, o hangar não, né? Chegou a ver o Zeppelin? Dirigível? É mesmo? Porque diz que a garotada toda... Eu posso filmar o senhor um pouquinho? Pode. Seu Afonso chegou a conhecer. O senhor disse que a garotada toda saía correndo atrás do Zeppelin, né? Isso. É. Então, aqui, olha, vocês podem ver o muro. Eu vou seguindo. Obrigado, seu Afonso. Bom dia, bom trabalho. Serviço pro senhor. Aqui, olha, eu vou seguindo o caminho, a rua Caminho do Zeppelin. Essa parte já está toda asfaltada. Esse setor aqui foi asfaltado, foi dignificado, digamos assim, porque todas as ruas hoje têm placas com informações. Por exemplo, aqui tem Rua Confluência, Confluências, Manifestações da Consciência Comunicativa, publicada em 1983, obra do escritor Eduardo Portela. Olha só, eu não sabia disso, Confluências. Interessante, porque quando deram os nomes das ruas, foram escolhendo obras literárias, nomes de poetas, de escritores e também de médicos. Então, as ruas aqui eram todas identificadas por numeração. Eu, por exemplo, quando faço a caminhada aqui, eu entro sempre na Rua 13, mas ela já tem um nome de um artista popular contemporâneo, e acredito que a população talvez não tenha aprovado muito, que eles mantiveram o nome da rua com Rua 13. Então é a rua que eu entro quando eu venho no sentido da base aérea para cá. Então observem aqui, olha, isso tudo aqui é o Caminho do Zeppelin. Todo esse muro aqui, esse extenso muro, lá no final é a casa do seu Afonso, ó. Todo esse muro aqui faz parte da base aérea, então a base aérea fica desse lado. E como eu falei, os dirigíveis, eles vinham nessa direção e iam para Sepitiba. E a aterrissagem era aqui onde tem hoje o hangar.
porque além do hangar, tinha também uma estação ferroviária, para que os passageiros que vinham lá da Europa, da Alemanha, né, eles pudessem desembarcar e seguir de trem para a Central do Brasil. Vejam aqui essa rua Dutra e Melo. Quem foi Dutra e Melo? Nasceu em 1823, Antônio Francisco Dutra e Melo foi poeta, professor e membro de diversas associações científicas e literárias do Império. Não é interessante? Quer dizer, cada rua tem uma identificação. Isso é muito importante porque o povo também, a partir dessas designações, dessas denominações, vai conhecendo um pouco da história. Ah, mora na Rua Nestor, por que tem o nome de Rua Nestor? Mora na rua lá, por que tem o nome da rua lá? As pessoas não sabem, então nós temos aqui os nomes e identificação. Vejam aqui, parece que é um jambeiro, pé de jambananeira. Então esse lado todo aqui é a base aérea, bastante arborizada, e aqui seguindo o caminho do Zeppelin, e vou chegar lá na Rua do Império. Então, aqui você está no canal de História de Santa Cruz, por isso nós estamos falando do caminho do Zeppelin, porque nós passamos por ruas que contam a história. Olha, aqui já tem outra rua com outra denominação, Flávio Gicovati. Flávio Gicovati. Nasceu em 1943, morreu em 2016, era médico, psiquiatra, psicoterapeuta, escritor brasileiro. Essa rua aqui, ó, Flávio Gicovati. Aqui tem uma academia de ginástica. Veja lá, Rua Caminho do Zeppelin. Algumas não tem escrito rua, algumas tem escrito apenas Caminho do Zeppelin. Eu acredito que não precisava ter o nome rua, porque o caminho já identifica como se fosse uma rua. Observem que eu estou caminhando o caminho, né, passando pelo caminho do Zeppelin e ao lado da base aérea Santa Cruz. Aqui vocês já podem ver o telhado de algumas instalações da base aérea de Santa Cruz. O hangar fica nessa direção aqui, não está dando para ver por causa das árvores. E vamos ver aqui outra rua importante, que é a Rua Eduardo Portela. Então, olha só, essa aqui é a Rua Eduardo Portela. O Eduardo Portela foi ministro e aqui, ó, nasceu em 1932, foi professor, escritor, advogado e político brasileiro. Pertenceu à Academia Brasileira de Letras, foi contemporâneo nosso. Então, a Caminho do Zeppelin, Rua Eduardo Portela. Então, acho muito importante isso porque fica perpetuado o nome de personagens da nossa literatura, da nossa história, contemporâneos. Então as pessoas passam a ter conhecimento sobre isso. E também, como eu falei, obras literárias, porque tem algumas ruas aqui que receberam o título de obras literárias. Então não é legal isso? Acho muito legal. Eu considero muito legal. Então vejam lá atrás, ó, algumas instalações da base aérea de Santa Cruz, algumas árvores centenárias, bem lá atrás. E desse lado nós temos mais uma rua que nós vamos passar agora, que se chama Rua, chegar pertinho para poder, Rua Retrato Falado. Retrato Falado é o nome naturalmente de alguma obra. Retrato Falado da Educação Brasileira, publicada em 1980, obra do escritor Eduardo Portela. Então aqui nós passamos pela Rua Eduardo Portela e aqui estão dando o nome de uma obra do Eduardo Portela, que era um ensaísta também. Era poeta, escritor, ensaísta, foi ministro também, foi ministro da Cultura, o Eduardo Portela, ou da Educação, não tenho muita certeza, mas foi ministro. E o nome dele perpetuado aqui na comunidade do Zeppelin, porque aqui nós estamos no caminho do Zeppelin, mas toda essa comunidade, ela tem o nome de comunidade Zeppelin. E observe que ela está toda asfaltada, as ruas identificadas, quer dizer, dignificou aqui a comunidade. Essa aqui que eu falei para vocês, que é a Rua 13, que é exatamente a rua que eu passo todos os dias quando eu venho caminhar aqui. Então nós estamos chegando na Rua do Império,
nas proximidades da entrada da base aérea de Santa Cruz, passando o caminho do Zeppelin. A minha intenção era seguir o caminho do Zeppelin até alcançar a estrada Vitor Dumas, só que vocês viram que ele não tem passagem. Aqui, olha, caminho do Zeppelin, e aqui tem outra rua que é Palavra e Silêncio, crônica de Paulo Mendes Campos, nasceu em 1922, morreu em 1991, escrita em 1964. Então, mais uma obra literária personificada aqui nessa rua que se chama Rua Palavra e Silêncio. Então, nós estamos agora chegando nas proximidades da guarita, da base aérea de Santa Cruz, porque como é uma área de segurança nacional, então tem os guardas, tem a segurança que é mantida ali. Vocês observam que a guarita, provavelmente hoje não tem nenhum soldado ali de guarda, né? Mas é para dar a segurança. E lá na frente nós estamos chegando na Rua do Império. Veja que o caminho do Zeppelin não é tão curtinho assim. Ele é longo, ele continua até Sepetiba, só que eu vi lá que não está dando para passar. Se tivesse um caminhozinho, eu ia passar e ia filmar. Aqui outra rua interessante, ó, Rua Letra Viva. Letra Viva da Universidade, publicada em 1978, é obra do escritor também Eduardo Portela. Veja que eles aqui colocaram duas obras do Eduardo Portela. Então essa rua aqui, ó, Rua Letra Viva, caminho do Zeppelin. Então, homenagem ao Eduardo Portela. E aqui, terminando o caminho do Zeppelin, eu estou exatamente no portão de entrada da base aérea de Santa Cruz. Vejam vocês que aqui eles também não gostam muito que filme, principalmente de próximo, né? Tem uma aeronave que já me informaram que não é da Segunda Guerra Mundial, mas é bem mais recente, né? Ali na frente. E aqui o Campo Nero Moura, chegando à Rua do Império e encerrando esta nossa nessa recente apresentação aqui e falando sobre o caminho do Zeppelin e também mandando um abraço para vocês com um início de semana excelente. E para terminar, mais uma rua, é a Rua Flávio Guarnieri. Quem foi? Foi ator de teatro, televisão e cinema. Nasceu em 1959, morreu em 2016. Então nós estamos aqui encerrando, em frente o portão da entrada da base aérea de Santa Cruz. Professor Simvaldo, canal de História de Santa Cruz, passando pelas ruas que contam um pouco da história do nosso bairro Imperial. Uma boa terça-feira para todos, um abraço e até a próxima semana. Dia 25 de março de 2025. Até a próxima.